Paz, meus queridos. Bom dia! Que bom que você chegou nesse devocional. Hoje eu quero meditar na palavra do Senhor, algo muito forte que Deus tem falado ao meu coração. Durante toda a nossa caminhada cristã, Deus tem nos dado tantas coisas e nós precisamos valorizar o que Ele tem nos dado. A vida, a família, nossos filhos, nosso ministério, nossa saúde. Talvez até haja algumas complicações, alguns desafios nessa área. Mas o que o Senhor está dizendo para nós nesse instante, defenda o que Deus te deu. E por isso eu quero meditar na palavra do Senhor que está em 2 Samuel, no capítulo 23, no versículo 11 e 12. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor lhe efetuou um grande livramento. Oh, glória! Alguém que não fugiu, alguém que se pôs a defender o que Deus havia dado para eles. Para meditarmos hoje, você, meu querido irmão, minha querida irmã, já perdeu algo importante em sua vida por não ter se posicionado, ou por ter lutado por aquilo, ou por ter defendido algo que Deus lhe deu, e então você perdeu? O povo de Deus, aqui nós vemos que plantava, cultivava, cuidava do rebanho, e de repente vinham os filisteus e os afugentavam. Era como o inimigo das nossas almas. Nós trabalhamos, oramos, buscamos, e de repente vem o inimigo e quer tirar tudo de nós. E então como nós nos posicionamos? Nós ficamos tremendo de medo? Ou nós nos posicionamos como filhos de Deus em oração, em jejum, em clamor, para lutar por aquilo que é nosso? Aqui nós vemos que Samá colocou-se ali no meio do campo de lentilhas, enquanto todo Israel fugia dos filisteus. Ele sozinho feriu a todos os inimigos. Esse valente defendeu tudo aquilo que pertencia ao rei. Ele não se amedrontou, ele não abandonou o campo de batalha. Samá defendeu aquele pedaço de terra com coragem, ousadia, a ponto de arriscar a sua própria vida. Samá lutou, temos defendido tudo que é nosso, com todas as nossas forças, quando o inimigo se levanta para nos tirar aquilo que às vezes tão suadamente conquistamos com a força de Deus. A Bíblia diz que Samá matou todos os filisteus, todos os inimigos, e o Senhor efetuou grande livramento em Israel pelas mãos de Samá. Meus queridos, Deus honra nossos posicionamentos com base naquilo que é valor para Ele. Quando Samá se posicionou para defender aquilo que Deus valorizava, então o Senhor interviu. Ele não deixou Samá lutando sozinho, e ali o Senhor promoveu um grande livramento na terra de Israel. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Veja o que diz essa frase. O livramento veio do Senhor e não da força do braço de Samá. A palavra diz claramente aqui, ele se posicionou. Então o Senhor efetuou grande livramento.
Aqui a atitude de Samá nos ensina sobre a necessidade de eu e você nos posicionarmos e defendermos o que Deus nos deu. Defender a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso ministério. A Bíblia diz que devemos fazer o bem, defender a verdade, defender o que é certo, manter-nos informados sobre questões importantes e falando sempre com coragem e civilidade. Queridos, mas esse texto tão curto, ele tem tantas lições preciosas para ensinar para a nossa vida, sobre a necessidade de eu e você nos posicionarmos, de defendermos aquilo tudo que Deus nos confiou. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o diabo vai sempre tentar roubar as coisas que mais têm valor para nós. Como aqui fala, os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Aqui esse texto mostra os filisteus, que simbolizavam o reino maligno. Queridos, eles se ajuntaram justamente ali, onde havia provisão do povo de Israel, um campo cheio de lentilhas. Por isso eu e você precisamos estar sempre atentos, porque o diabo vai vir, sim, constantemente querer tentar roubar as bênçãos que Deus já nos deu. E se nós não nos posicionarmos, o diabo prevalecerá. Tiago 4,7 ele nos ensina que devemos resistir ao diabo e então ele fugirá de nós. É nos posicionar. Por isso é tão essencial que nós estejamos sempre vigilantes em oração, vigilantes na palavra, para nunca sermos pegos de surpresa pelos ataques do maligno. E o que mais nos ensinou essa passagem bíblica aqui? A responsabilidade de defender o que Deus nos confiou é nossa. O povo, diz aqui, fugiu diante dos filisteus, mas Samá se posicionou. E assim, hoje em dia, há muitas pessoas que tentam projetar a culpa das suas perdas e sofrimentos em outras pessoas, na economia ou até mesmo no governo. Sim, sabemos, a economia não está tão bem, o governo não está facilitando, mas eu e você aprendemos com o texto que a responsabilidade de se posicionar, de defender o que Deus nos confiou é nossa. Quem poderá contra o agir de Deus? Ninguém, nem homem, nem economia, nem governo. E se Samá tivesse adotado a mesma atitude do povo e fugido, ele teria perdido tudo. Enquanto o povo todo fugiu, Samá permaneceu firme, posicionado, defendendo aquilo que Deus lhe deu. O que será que leva as pessoas a fugir das lutas contra o inimigo? Será que é falta de fé? Falta de posicionamento? Falta de maturidade espiritual? Falta de crer que Deus é possível para controlar toda uma situação? O que será? Queridos, aqui nós temos mais uma lição. Samá arriscou a sua própria vida para defender o que Deus havia lhe dado. Nós lemos aqui, mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Defenda a sua fé com unhas e dentes, apesar das oposições, apesar das retaliações. Defenda a sua família, apesar das novas modalidades que estão surgindo. Defenda seus filhos, porque tudo
tudo que o mundo lá fora oferece é o desejo de tirá-los da presença de Deus. Mas você e sua família, seu ministério, você deve permanecer firme, posicionado, defendendo tudo aquilo com a sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 3, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A obrigação de lutar pela tua salvação, de defender a tua fé, de fazer boas obras no ministério, de defender a tua família é sua. Porque nós podemos ver também em 2 Timóteo 4 que diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Queridos, muitos entendem aqui que isso diz somente a ir para a igreja, esquecer a família, esquecer os filhos. Mas de que adianta eu ter sucesso no meu ministério se a minha família está destruída? O primeiro ministério nosso é a família. E nós devemos nos posicionar, defender, guerrear, arriscar, quem sabe, a vida em favor daqueles que o Senhor colocou em nossas mãos. E assim também, quando nos tornamos líderes numa célula, num ministério, numa igreja, defender, lutar, ensinar, instruir os nossos filhos da fé para que permaneçam e não se percam. Nós vemos aqui que Samar arriscou a sua própria vida ao se posicionar ali naquele lugar. Ao se posicionar diante daquela invasão dos inimigos, nós vemos que a atitude dele foi louvável e o Senhor lhe confiou grande livramento. A atitude demonstra que ele valorizou profundamente aquilo que Deus lhe deu. Por isso eu repito, valorize sua família, seu lar, seus filhos, seu ministério. A sua fé deve permanecer inabalável. Tome uma atitude, defenda aquilo que Deus te deu. Ainda que muitos outros não valorizem, ainda que não tenha valor para as outras pessoas, faça como Samar, defenda o que Deus te deu. Defenda a sua família, a sua fé, defenda o que o Senhor colocou em suas mãos, porque Deus é com você. Creia nisso. O diabo tem prevalecido sobre tantas e tantas pessoas, simplesmente porque elas se submetem às investidas do inimigo. Não se venda, não se prostre diante da mentira, da corrupção, da desonestidade, da imoralidade, da trapaça, do engano. Não! Irmãos, defendam sua pureza, sua santidade, seu relacionamento com Deus. Que lindo esse texto de 2 Samuel 23, que termina com essa frase maravilhosa: e o Senhor efetuou um grande livramento, porque Deus honrou o posicionamento de Samar. Ele poderia ter fugido com a multidão, ele poderia ter se escondido em algum lugar, mas ele decidiu lutar, defender aquilo que Deus lhe confiou. Que nós possamos olhar para essa palavra e a partir de hoje, nesse nosso jejum de portas abertas, que possamos ter a mesma atitude, posicionamento de Samar e defender tudo aquilo que Deus tem nos dado, tudo aquilo com que Deus tem abençoado as nossas vidas.
Então eu te pergunto, quais são os valores importantes da sua vida que estão sendo atacados nesses dias? A sua família? Seus filhos? Seu ministério? E qual será a sua atitude? Você vai se posicionar para defender tudo aquilo que Deus te deu como seu maior valor, como um tesouro? Ou você vai se acovardar diante do inimigo? Ou você vai se posicionar e orar mais e clamar mais? Portanto, meus queridos, levante-se, posicione-se, lute por tudo aquilo que Deus deu para você, que Ele confiou a você e entregou em suas mãos. Porque quando você agir deste modo, Deus vai efetuar um grande livramento como fruto do posicionamento que você tomou. Existem coisas tão preciosas que nós precisamos valorizar. E eu gostaria de repetir mais uma vez para você, para que você lutasse por essas valiosidades que Deus já te entregou. A nossa salvação, a vida eterna. Você mesmo, teu corpo, teu espírito, a tua saúde. Pois o preço que o Senhor pagou por você demonstra o quanto você vale. Você não tem preço, você tem valor, então cuide-se. A nossa eternidade com o Senhor é preciosa. Não podemos abrir uma brecha para o inimigo poder entrar e desfazer este relacionamento maravilhoso. A nossa fé, a nossa fidelidade em Cristo, a nossa família, o cônjuge, os pais, os filhos, os irmãos, tem muito valor. Agora pense, é o seu ministério, a igreja, essa célula, a comunhão que temos com Cristo, a sua casa, a sua saúde, a oportunidade de viver e respirar uma vida, um discípulo. Será que tudo isso tem valor para você? Então faça como Samá, posicione-se. Precisamos valorizar aquilo que nós temos e lutar para ampliar, crescendo, conquistando novos territórios. E é necessário nós sermos cautelosos com a nossa vida espiritual, com o nosso ministério, com o tempo que se chama hoje. Pois o amanhã vai ser resultado daquilo que nós valorizamos hoje, do nosso posicionamento de hoje. Então é preciso vigiar, orar, consagrar-se mais, buscar mais a Deus, consagrar-se totalmente em santidade ao Senhor. Muitas vezes as adversidades podem ser um caminho que vão te levar à frustração, mas em outros momentos, essas adversidades poderão ser o caminho que vão te levar ao pódio. Depende do seu posicionamento. Se as adversidades surgirem, elas vão fazer você descobrir o que você pode, quem você é em Deus. Os inimigos da caminhada podem nos fazer parar ou então nos tornar conhecidos, alcançar a vitória. Quando colocamos o nosso coração na palavra, nós percebemos que foram nos dias de mais dificuldade que os grandes homens e mulheres de Deus surgiram, foram forjados na prova. Queridos, nas dificuldades, Deus levanta grandes libertadores. Se não houvesse dilúvio, não haveria Noé. Se não houvesse esterilidade, não haveria Abraão. Se não houvesse injustiça,
fome, inveja, não haveria José. Se não houvesse o Egito, escravidão, não haveria um Moisés. Se não houvesse um Jericó, não haveria um Josué. Se não houvesse os midianitas, não haveria um Gideão. Se não houvesse os filisteus, não haveria um Sansão. Se não houvesse um gigante chamado Golias, como Davi seria conhecido? Queridos, se não houvessem 400 anos de silêncio, não haveria um João Batista para anunciar, pregar, chamar ao arrependimento e batizar. Se não houvesse uma prisão, não haveria um lindo cântico de Paulo e Silas. Queridos, nós só vamos poder dar testemunhos de vitória se nós enfrentamos as dificuldades, os obstáculos que surgem e passam pelas nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos alheios às dificuldades que estamos enfrentando. Não nos posicionamos, preferimos fugir, nos esconder, nos acovardar. Há campos de lentilhas esperando por alguém que o defenda. Não desista dos seus sonhos. Não espere que alguém defenda os seus sonhos. O que tem valor para você, aquilo que Deus te entregou, defenda você. Nós sempre temos uma escolha: fugir ou lutar. A atitude de Samar fez toda a diferença. A sua atitude vai fazer toda a diferença no mundo espiritual. Esses presentes valiosos que Deus nos deu, eles são muito importantes e Deus quer usá-los para que através das nossas vidas a glória dele resplandeça. Você crê? Que Deus te abençoe.